A arte de meditar. Capítulo 14. O tabernáculo de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! Minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. Salmos 84, 1, 2. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Salmos 27, 4. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem habitará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Salmos 15, Salmos 1, 24, 4. O devoto fervoroso de todas as religiões tem seu lugar sagrado para adoração. Um templo, uma mesquita ou igreja, onde pode estar com seu Deus. A estrutura em si, os objetos de devoção no santuário, tudo colabora para elevar a alma a Deus. Mas, na realidade, o encontro com Deus, face a face, não depende da adoração num determinado lugar ou a adesão a um ritual prescrito. Esses ritos praticados são apenas símbolos externos de uma busca interna, e cada símbolo tem o seu próprio sentido profundo e significativo. Um exemplo dessa busca por Deus, repleta de simbologia, é a adoração no tabernáculo do Senhor, como descrito nos mínimos detalhes no Antigo Testamento. O templo, ou tabernáculo hebraico, tinha a forma de um paralelogramo, com as laterais viradas para o norte e o sul, e extremidades para o leste e o oeste, e consistia em 3 partes: o átrio exterior, o lugar santo e o santo dos santos. O pátio era aberto a todos para a adoração. Lá havia um braseiro ardente, que era um grande altar de bronze, localizado perto da entrada, na qual oferendas trazidas voluntariamente pelo povo eram queimadas. Entre os braseiros e a porta do templo se elevava uma pia construída de latão, onde os sacerdotes do templo lavavam as mãos e os pés, ao se prepararem para oferecer sacrifícios ou para entrar no templo. O lugar santo só era acessível aos sacerdotes. Ao norte havia uma mesa de madeira, a mesa do pão da oferta, sobre a qual eram colocados 12 pães ázimos divididos em 2 pilhas. Esse pão, renovado semanalmente, representava a abundância e a graça de Deus. A expressão pão da oferta significa pão da presença e é
interpretado por alguns estudiosos da Bíblia como sendo símbolo da presença de Deus. No lado oposto do templo, em frente à mesa do pão, havia um candelabro de ouro, um eixo de metal com 3 ramos de cada lado, que terminavam em tigelas amendoadas, formando recipientes para 7 lâmpadas, nas quais o azeite de oliva queimava continuamente. Próximo à entrada para o Santo dos Santos, semelhante ao altar de bronze do pátio, havia um altar de ouro, no qual o incenso, consagrado para esse fim, era queimado pelo sumo sacerdote de manhã e à noite. O local mais sagrado em todo o tabernáculo era o do Santo dos Santos, localizado após o lugar santo. Nesse lugar, símbolos de maior valor e significado para o ritual eram depositados, e apenas uma vez ao ano os sacerdotes tinham permissão para entrar nesse lugar sagrado. Aqui repousava a Arca da Aliança, um baú de madeira de acácia revestido de ouro. Aqui acreditava-se a própria presença de Deus poderia ser encontrada, privilégio dos que tinham as mãos limpas e coração puro. Por meio da meditação, vamos tentar entender o significado espiritual do simbolismo desse templo de adoração. Começamos no pátio, no altar de bronze, que saudava todos aqueles que entravam. Os adoradores entregavam seu sacrifício. Naquele tempo, o sacrifício geralmente consistia em queimar algum material de valor, provando assim a sinceridade de sua devoção e vontade de desistir de tudo, a fim de alcançar a Deus. O devoto tinha de se livrar de tudo que fosse uma barreira para a sua comunhão com Deus e estar disposto a jogar no fogo abrasador todas as coisas que poderiam impedir seu progresso. Essa prática simbolizava o sacrifício no sentido pessoal, porque ninguém pode se aproximar da presença de Deus sem primeiro deixar de depositar sua fé e confiança em dependências humanas. Talvez alguns nunca entrem num templo, igreja, um lugar sagrado de qualquer tipo. No entanto, se realmente desejamos chegar a Deus, há um sacrifício exigido de todos nós. E qual é o sacrifício exigido de nós neste mundo moderno, se quisermos alcançar o Santo dos Santos? Qual é a barreira que enfrentamos? O que está obstruindo nosso progresso? Não será, acima de tudo, a prática antiga de adorar outros deuses, esquecendo o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim? Os deuses que adoramos hoje não são como os ídolos de antigamente. Em vez disso, idolatramos fama, fortuna e posição. Continuamente procuramos
satisfação em alguém ou algo, esperando amor e gratidão das pessoas, em vez de olhar para Deus como sendo a fonte. Ou acreditamos que nosso suprimento depende de investimentos, contas bancárias e emprego. O sacrifício exigido de nós não é oferecido em público, mas no santuário e no íntimo do nosso próprio ser. Não podemos chegar à presença de Deus sobrecarregados de nossos fardos, a fim de influenciá-lo para interceder em nossos assuntos humanos. Tudo isso deve ser abandonado. Lembremos-nos de que a Arca da Aliança, Deus, está no outro extremo do templo, mas antes que possa ser alcançada, toda a barreira deve ser removida. Assim, simbolicamente, começamos a fazer o sacrifício, lançando no braseiro ardente todas as dependências mundanas. É preciso abandonar nosso sentido mortal e material de riqueza e saúde, sem renunciar a eles. Ao contrário, quando esses conceitos humanos são entregues à completa dependência de Deus, se tornam mais abundantes e harmoniosos. Não interpretemos mal a natureza do sacrifício, pois não nos é exigido doar ou jogar fora nossos bens pessoais. A crença de que a riqueza material constitui suprimento é que deve ser sacrificada. A menos que essa crença seja descartada, não podemos chegar à percepção de nossa autocompletude em Deus, na qual o suprimento já está estabelecido em nós desde sempre. A falta e limitação são experienciadas apenas à medida que aceitamos o conceito materialista de que o dinheiro é sinônimo ou fonte de suprimento. O inverso é verdadeiro. O suprimento é a fonte do dinheiro, a substância da qual o dinheiro é formado, e a consciência da verdade e do nosso relacionamento com Deus. Uma vez que essa relação, essa consciência da verdadeira identidade torna-se uma realidade e uma parte integral de nossa consciência, nunca mais sofreremos falta ou limitação, porque essa compreensão é a substância do nosso suprimento. A mesma sabedoria ou entendimento espiritual que forma a substância de nosso suprimento também é a substância de nossa saúde. O ponto de vista comumente aceito de saúde é aquele de um coração batendo normalmente, um fígado secretando a quantidade adequada de bile, pulmões inalando e exalando ritmicamente, um aparelho digestivo assimilando e eliminando satisfatoriamente, e vários outros órgãos e partes do corpo desempenhando suas funções naturais. Esse conceito de que os órgãos e funções saudáveis constituem saúde deve ser sacrificado. A saúde é o reconhecimento
de que Deus é fonte de toda atividade e substância de toda forma, e lei na sua própria criação. Esta sabedoria espiritual aparece como saúde. Os conceitos materiais de saúde e de riqueza são apenas dois entre muitos conceitos errôneos que devem ser sacrificados. Vamos começar de onde estamos neste momento na consciência. No mais íntimo de nossas mentes e corações, nós sabemos quais são as práticas de natureza mortal, material, limitada ou finita. Quer se trate de riqueza, saúde, amigos, família, posição social, poder ou fama. Abrimos mão de nossos conceitos humanos, aceitando em troca um sentido espiritual mais elevado do ser. Sacrificamos o inútil para receber o que é devidamente real. Aqueles que buscam a Deus para seus próprios objetivos perdem o foco. Ele só pode ser alcançado numa rendição completa de todos os desejos, exceto o desejo de se deleitar no seu amor e graça. Com a seguinte meditação, começamos a fazer o sacrifício. Eu me rendo. Eu entrego todo o obstáculo material, mortal e humano, tudo que está entre mim e Deus. Na tua presença, há plenitude de vida. Eu entrego cada desejo que eu já tive. Eu entrego todos os desejos, exceto um. Tu és tudo o que eu busco. Deixa-me ficar em tua presença. Tua graça me basta. Não tua graça e mais a saúde ou riqueza, mas somente a tua graça. Abro mão de pessoas, lugares, coisas, circunstâncias ou condições, até mesmo minha esperança no céu. Eu entrego cada desejo de reconhecimento, recompensa, gratidão, amor e compreensão. Estou pleno com tua graça. Se eu puder sentar-me aqui e segurar tua mão, não pedirei sequer o café da manhã. Vou jejuar o resto dos meus dias. Apenas deixa-me segurar tua mão e jamais terei fome, jamais terei sede. Deixa-me somente segurar tua mão. Deixa-me ficar em tua presença. Ao nos livrarmos das dependências humanas e materiais, atirando-as ao braseiro ardente, estamos prontos para a próxima etapa. Próximo do fogo ardente se eleva um grande receptáculo redondo, cheio de água. Essa é a pia ou bacia onde é realizado o ritual de purificação. Aqui, o adorador tem a oportunidade de se purificar, tanto externa quanto internamente. O processo de limpeza na pia, no entanto, não é uma operação física, assim como não é o lançamento de nosso sacrifício ao fogo. Diante da pia,
temos a oportunidade de nos limpar interna e externamente. Ninguém precisa nos dizer o que gostaríamos que fosse purificado, pois cada um conhece melhor do que ninguém seu próprio interior. Todo o processo se resolve em uma limpeza simbólica, interna e externa, na qual ocorre uma purificação completa do nosso sentido humano de bem. O sacrifício e a purificação de valores no sentido humano nos preparam para entrar no lugar santo. Estamos diante da mesa do pão da oferta, que é sempre mantido fresco e abundante, não com o objetivo de ser um banquete, mas como sendo a evidência da onipresença, do suprimento e de todo o bem. Contemplando essa mesa, surge dentro de nós um reconhecimento silencioso de que, assim como essa oferta está sempre presente no templo sagrado, o pão da vida e tudo que representa a própria totalidade também estão aqui neste momento. De onde é aqui? É onde eu estou, exatamente onde estou. Esta, a oferta, está a onipresença da substância da vida, o sustento, a harmonia e o bem. Tudo isso é dom de Deus, onipresente, infinito e substância de toda a vida. O sacrifício, a purificação e a contemplação da abundância de bens servem como preparação para que a consciência se abra à presença eterna da luz espiritual, representada pelo candelabro de 7 braços, localizado ao lado esquerdo do lugar santo. Os sacerdotes do templo usavam 7 lâmpadas, porque o número 7 expressa completude. Quando estamos na presença deste símbolo da luz espiritual, a luz do Cristo, que nunca se extingue, começa a permear a consciência. Essa total iluminação espiritual impregna nosso ser, seja gradual ou repentinamente. A consciência desperta para a verdade de que, ao estarmos em meditação, aqui e agora, também estão a onipresença, toda sabedoria, compreensão e vida espiritual. Se a manifestação dessa completeza espiritual é visível ou não, não importa. A luz de Deus, a completa iluminação espiritual, está totalmente dentro de nós agora, mesmo que não seja aparente. Em meditação, diante desse candelabro iluminado por 7 velas, preenchendo-nos com a lembrança de nossa completude em Deus e acreditando que já é, deixamos esta luz se tornar visível. Passo a passo, estamos nos encaminhando ao Santo dos Santos, a própria presença de Deus. Cada ato de consagração nos aproxima de nosso objetivo. E só mais uma coisa necessária: uma prova final de devoção. Assim, nos voltamos em ação de graças
para o lugar de adoração, simbolizado pelo incensário. E lá ofereceremos nosso louvor e gratidão pelas inúmeras bênçãos de Deus. Nesse lugar sagrado, diante da queima do incenso, em frente ao santuário, relembramos nosso progresso desde a entrada no pátio. Tudo que encontramos até agora no templo foi uma revelação daquilo que já está estabelecido dentro de nosso próprio ser. Não estamos buscando ou rezando por nada disso. Louvamos a Deus por nossa autocompletude em forma de gratidão, devoção, veneração e adoração. Cada rito de consagração desempenha um papel especial em nosso desenvolvimento. O sacrifício interior lançado ao braseiro ardente, a purificação do ser na pia, a contemplação da bondade de Deus diante da mesa do pão da oferenda, o reconhecimento da luz eterna interior, simbolizado pelas velas acesas, e a oferta de ação de graças e louvor no altar de ouro. Se cada um desses ritos for executado fielmente, estaremos exatamente atrás do altar do incenso, diante de um véu semelhante à névoa, que é finalmente retirado, revelando a Arca da Aliança. Se a nossa meditação for suave e serena, trazendo-nos tal percepção do nosso ser divino, de maneira que nossos olhos se abram para a realidade espiritual, contemplaremos o grande mistério. A névoa se dispersa, a cortina é retirada e nos encontramos na presença de Deus. Não há mais trevas mentais ou espirituais, pois a presença de Deus se anuncia lembrando-nos de que eu estou sempre com você. Eu estava com você quando começou sua busca, mas a névoa diante dos seus olhos turvavam sua visão, impedindo-o de me ver. Você estava tão confuso com conceitos materialistas que sua consciência estava nublada. A névoa não poderia ser dispersada até que a causa da neblina tivesse sido removida. Somente então você poderia encontrar-me, ouvir minha voz e sentir minha presença. Em qualquer estado ou estágio de consciência, o buscador, seja padre ou iniciante, encontra a si mesmo. Existe um caminho para ele, um caminho que irá levá-lo, em última instância, à própria presença de Deus. Esse caminho pode ser completamente sem precedentes para o indivíduo ou pode tomar uma das formas pré-estabelecidas de adoração religiosa, tais como a viagem do pátio externo até o Santo dos Santos no templo hebraico, a oferta de uma flor diante de uma estátua de Buda, uma peregrinação a Meca, um banho no Ganges sagrado, uma meditação Koan enigmática,
ajoelhar-se na Catedral da Santa Comunhão, o beber o vinho simbólico e o comer do pão sagrado. Seja qual for a simbologia usada, ela é inútil e infrutífera até que o significado interior da forma seja discernido. A meditação como esta, na qual estamos realmente comprometidos, reveste o símbolo de vida e realidade. Os atos de sacrifício, purificação e devoção devem ser realizados por todo aspirante, não como um cerimonial exigido por alguma regra exterior, mas como o comando do coração. Somente quando o coração se rende à alma, presta homenagem a Deus, podemos entrar na presença. Ninguém pode entrar na presença, exceto em santidade. Só os sacerdotes mais idosos eram considerados suficientemente dignos de adentrar o Santo dos Santos. Mas hoje, em nossa iluminação, qualquer homem ou mulher espiritualizada que tenha um entendimento de sua verdadeira identidade é um sacerdote e pode encontrar o caminho para o santuário interior. Todo aquele que atinge um pouco da consciência de Deus se torna um sacerdote, e não só serve a Deus, como também é mantido por Ele. O pão divino da vida o alimenta, o manto invisível o supre, e a luz da verdade o ilumina, tornando-o a luz do mundo. O caminho através do qual a sabedoria espiritual, o amor, a vida e a verdade fluem a todos aqueles que não conhecem a fonte do seu próprio bem. Tu me mostras o caminho da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua mão direita, há delícias perpetualmente. Salmos 16, 11.